o valor do ICMS cobrado no preço dos combustíveis será congelado por 3 meses. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A decisão, tomada por unanimidade, é do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele reúne os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. A medida é uma forma de tentar conter a alta dos combustíveis, já que o ICMS, esse imposto, faz parte da base de cálculo do preço que é cobrado dos consumidores. Na formação do preço final dos combustíveis, a maior fatia fica com a Petrobras. Mas o ICMS, que é um imposto estadual, tem peso significativo. A alíquota de cobrança varia de 25% a 34%, dependendo do estado. O valor final do tributo é calculado com base no preço médio ponderado ao consumidor final, chamado de IPM-PF, e muda a cada 15 dias. Agora, com a decisão dos estados, o valor do ICMS cobrado nas vendas da gasolina, do álcool e do diesel ficará congelado da próxima segunda-feira até 31 de janeiro do ano que vem. A medida foi uma reação dos governadores ao projeto aprovado na Câmara que muda o cálculo do ICMS. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado. É um gesto que tem compromisso com o preço dos combustíveis, mas também afirmamos que esta não é a solução definitiva. Nós queremos, através do Senado Federal, governadores e a Petrobras, sentarmos juntos, inclusive com o governo federal, para ter a capitalização do Fundo de Equalização dos Combustíveis. A decisão de hoje não impede novos reajustes. É que as correções anunciadas pela Petrobras estão ligadas à cotação do petróleo no mercado internacional e à escalada do dólar. Além disso, a medida não tem impacto sobre os outros componentes que formam o preço do combustível. A gente segue falando sobre o congelamento do ICMS sobre os combustíveis para explicar de que forma ele ajuda a segurar os preços e em que medida consegue fazer isso. Tarefa para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Começa contando para a gente, então, o motivo desse congelamento e isso, né? Até onde, até que ponto ele chega. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A questão toda é que o preço final da gasolina, quando chega nas bombas, né, reflete uma série de componentes, entre os quais o ICMS tem um peso muito importante. Inclusive, nós trouxemos uma arte, né, para os nossos telespectadores que vai mostrar um pouco sobre o que acontece. Se a gente for olhar na composição dos preços da gasolina, a gente vai ver que o ICMS é o segundo maior item, logo depois da realização da própria Petrobras. E tem um agravante, que é o seguinte, o preço do final, calculado pelo ICMS, ele é baseado nos últimos 15 dias. Ou seja, se houve um aumento, acaba se refletindo também, gerando um outro aumento, quer dizer, acaba virando um aumento em cascata. Então, essa declaração do Conselho de congelar por 90 dias é dizer, nós faremos a nossa parte. Nós sabemos que essa solução não é definitiva, foi dito ali, mas pelo menos a gente quer conversar com todos os atores e, inclusive, querem fazer parte do diálogo que houve na Câmara e agora está no Senado, que é justamente esse projeto de lei que trata da mudança da base de cálculo do ICMS de 15 dias para 2 anos. Agora, esse seria o que resolveria o problema, professor? Você mesmo disse na reportagem, a gente trouxe a informação que é paliativo. O que resolve essa questão? O que vai abaixar o preço? O que poderia ajudar a baixar o preço? A aprovação desse projeto de lei que está no Senado, mudando a base de cálculo de 15 dias para 2 anos, aí é uma polêmica muito grande. Sugeriu-se inicialmente que fosse 2019, 2020, mas já está se negociando que seja 2020, 2021. E uma outra solução que a gente sempre propõe aqui é a retirada dos impostos federais, porque nesse caso não haveria necessidade de tanta consulta aos estados e com isso nós conseguiríamos imediatamente abaixar o preço da gasolina em 12%. Ora, se for mudada a base de cálculo, como está sendo proposto no Senado, estima-se que o preço se reduziria em torno de 7%. Ora, 7% e mais 12%, a gente teria uma redução substancial e permanente do preço da gasolina. Agora, tem fatores que não estão no nosso controle, né? Um deles é o dólar e outro é o preço do petróleo no mercado internacional, Roterdã e tudo isso, que subiu de $55 no início do ano para $83 agora. Ok, professor, a gente segue acompanhando, é uma longa história, né? Segunda, a gente volta a falar sobre isso. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Paulo.